E hoje nós vamos falar sobre budismo. Afinal, o budismo é uma religião ou uma tradição filosófica? E você sabia que existem diferentes vertentes do budismo? Então, caso você se interesse por esse assunto e queira saber mais, vem comigo nesse vídeo. Oi, o meu nome é Denis e hoje nós vamos falar sobre o budismo e as suas expressões, as suas vertentes. Então, o budismo ele pode ser considerado tanto como uma tradição filosófica quanto uma religião, ou até mesmo como uma filosofia de vida. Isso depende da forma como os ensinamentos e esse sistema filosófico é interpretado pelas suas diferentes vertentes. Pois quando nós falamos sobre budismo, existem diferentes linhas de pensamento, vertentes e escolas que decodificam um conjunto de ensinamentos que foi transmitido por Siddhartha Gautama, que é o Buda histórico. Assim como, por exemplo, o cristianismo, ele tem as suas expressões como o catolicismo, o protestantismo e entre outras vertentes. No budismo, isso também acontece, mas agora vamos falar um pouco sobre a história do budismo, como que ele surgiu. O budismo, ele teve como origem aproximadamente há 500 anos antes de Cristo, ou 500 anos antes da Era Comum, aproximadamente ali 2.500 anos atrás. E ele foi fundado pelo príncipe chamado Siddhartha Gautama, ou Shakyamuni Buda. Shakyamuni significa o sábio do clã dos Shakya. Então Shakya, no caso, seria o nome do clã do qual ele pertencia. E Buda, para quem não sabe, ele não é um nome, mas ele é um título, ele é um termo que significa aquele que despertou. E nesse contexto, especificamente para alguém que despertou no sentido de uma iluminação espiritual, que despertou das ilusões e da ignorância. Por isso, você vai ver que existem diversos outros Budas, que foram também pessoas ou adeptos do budismo que alcançaram esse estado de consciência, que é o estado da iluminação. Siddhartha Gautama, ele foi príncipe em uma região que atualmente é o Nepal, na Ásia, próximo à Índia e o Tibete. E desde criança ele foi treinado para ser um guerreiro e também de herdar todos os luxos da vida de uma realeza, onde ele passou uma parte da sua vida isolado dentro de um palácio. Mas próximo dos 29 anos de idade, um dia ele resolveu sair do palácio para conhecer o mundo externo. E assim ele se deparou com pessoas e situações que estavam em estado e condição de pobreza, de doença, de velhice, de sofrimento. E assim, o príncipe Siddhartha Gautama se deparou com a doença, com o sofrimento e com a morte. E essa preocupação com as condições da existência humana lhe preocupou muito e lhe causou uma inquietação, motivando ele a buscar uma cura ou a superação da doença, da morte, do sofrimento. E assim ele renunciou à sua vida na realeza, no palácio da sua família, e também a todos os seus bens materiais, e passou a viver como um andante, em busca de um método, de um conhecimento que pudesse colocar fim ao sofrimento humano. E nessa jornada, ele encontrou alguns mestres e yogis que ensinaram técnicas e compartilharam conhecimentos de como alcançar essa iluminação espiritual, que incluíam ali práticas e condutas como a privação de bens materiais, dietas e restrições alimentares, e até mesmo sacrifícios físicos, que chegaram a levar ele a uma condição extrema de quase morte. E depois dessas experiências extremas, ele reconsiderou esses métodos e partiu em busca de um caminho mais moderado, se afastando dessas técnicas extremas. E após um período de tempo, quando ele tinha 35 anos, ainda insatisfeito em não encontrar o caminho ou a solução para o fim do sofrimento humano, ele resolveu se sentar sob um pé de figueira e jurou permanecer ali em meditação até encontrar essa solução, essa resposta. E após 49 dias de meditação, ele alcançou o Nirvana, ou a iluminação espiritual, e compreendeu as causas do sofrimento humano, e também quais eram os meios de se eliminá-lo. Foi nesse processo em que a base dos ensinamentos budistas, sendo conhecidos como as 4 nobres verdades, foram sistematizados, e a partir disso também um guia de como alcançar a iluminação e superar o sofrimento, que é conhecido também como o nobre caminho óctuplo. E agora eu vou falar um pouco mais sobre essas 4 nobres verdades, para depois falar sobre o nobre caminho óctuplo. Então as 4 nobres verdades são, e a primeira nobre verdade é a verdade do sofrimento,
ou dukkha, que fala sobre a aceitação de que o sofrimento existe. E não só ele, mas a insatisfação e também a impermanência, que é um outro conceito-chave também do budismo, e que eles fazem parte da existência humana, seja através da dor, do medo, da doença, da perda, da frustração, da raiva ou da morte. A segunda nobre verdade é a origem do sofrimento, ou samudaya, de que a causa do sofrimento é o desejo, o apego, a cobiça e a ignorância sobre a verdadeira natureza da realidade, onde nos acorrentamos nas ilusões do mundo material ou dos fenômenos do mundo material. A terceira nobre verdade é a cessação do sofrimento, ou nirodha, de que é possível se libertar dessas ilusões que causam a dor e o sofrimento, que seria alcançando essa libertação ou a iluminação espiritual. E a quarta nobre verdade é o caminho para superar o sofrimento, que é Magga, que aí sim é conhecido como o caminho óctuplo, ou também conhecido como o caminho do meio, que busca um estado de equilíbrio. E agora eu vou falar um pouco mais sobre esse caminho. O nobre caminho óctuplo é um conjunto ético e de conduta baseado nas seguintes normas. A primeira é a compreensão correta, que é a busca pelo entendimento profundo, do questionamento, da análise sobre a realidade, sobre a vida e sobre nós mesmos. O segundo é o pensamento correto, que é perceber o quanto os nossos pensamentos influenciam a nossa percepção e compreensão sobre a realidade, sobre a vida e sobre nós mesmos, questionando assim as nossas crenças e a influência sobre as nossas emoções e sentimentos sobre nós e na forma como nós percebemos a realidade. O terceiro é a fala correta, que diz respeito a falar a verdade, mas também de ser compassivo ao falar, pois as suas palavras têm influência sobre as pessoas e também sobre a realidade, seja de forma positiva ou de forma negativa, e que a fala também seja um ato prestativo, falando somente o necessário e nada além disso. O quarto é a ação correta, e compreende-se que o seu corpo ele é um veículo para aplicar os preceitos budistas. Portanto, a ação correta é o cuidado e os bons hábitos com o nosso próprio corpo físico e também com as ações geradas pelos nossos comportamentos. O quinto é o meio de vida correto, que diz respeito à forma como nós levamos a vida, seja no âmbito pessoal, profissional, social e espiritual, e que esse meio de vida ele deve estar de acordo com a ética e os preceitos budistas, não prejudicando ninguém e muito menos incentivando isso. O sexto é o esforço correto, que é manter a disciplina e regularidade para manter o equilíbrio e aplicar em nossa vida os preceitos budistas. O sétimo é a atenção correta, que é manter-se coerente e consciente e não ceder às ilusões que causam o sofrimento. E o oitavo e último é a concentração correta, que seria a prática da meditação como meio de alcançar a sabedoria, equilíbrio e tranquilidade, auxiliando na busca pela iluminação. E a base do budismo são esses ensinamentos e condutas, de que essa seria uma ética recomendada para superar o sofrimento e alcançar assim a iluminação espiritual. E nota-se que a partir disso, não há qualquer referência ou atribuição de um desses ensinamentos ou processos a uma divindade, Deus ou ser espiritual superior, pois no budismo acredita-se que, independente da existência de um ou vários seres divinos, a iluminação espiritual é um mérito pessoal, ou seja, de que ninguém pode realizá-la por você, e que os ensinamentos de Buda, que é o Dharma, eles te orientam para que você possa encontrar o seu próprio caminho. Por esse motivo, o budismo é considerado não teísta, ou seja, de que não afirma e nem nega a existência de um Deus ou um ser superior, ou que não se baseia na adoração de uma entidade espiritual suprema, esperando que ela irá realizar o seu processo de alcançar a iluminação por você. E também nessa base do budismo tem algo que eles chamam de 3 joias, sendo a primeira joia Buda, que é um mestre ou alguém que te orienta para trilhar esse caminho, Dharma como os ensinamentos em si para você alcançar esse caminho, e Sangha, que seria uma comunidade de praticantes para alcançar esse caminho.
pois mesmo que seja um caminho individual e intransferível, não significa que ele não possa ser compartilhado e somado com outras pessoas. Afinal, até o próprio Siddhartha Gautama fez isso para que pudesse alcançar a iluminação espiritual. E assim o budismo se espalhou em diversas regiões da Ásia, adquirindo uma grande influência na Índia, no Camboja, na Tailândia, no Sri Lanka, na Mongólia, Vietnã, Coreia do Sul, no Japão e no Tibete, que hoje é uma região autônoma da China. E quais seriam então essas vertentes do budismo? E agora vamos falar um pouquinho sobre elas. A primeira é a Theravada, que por tradução seria algo como a Escola dos Anciãos, que é uma vertente que surgiu ali por volta do século III a.C., ou da Era Comum, sendo a mais restrita e conservadora do budismo, onde eles seguem as escrituras originais de Buda, onde o caminho para a iluminação e a libertação da ignorância se dá geralmente pela dedicação à vida monástica, e suas principais práticas é o foco na meditação e na conduta das suas ações baseada no Dharma. A segunda vertente é o Mahayana, que também é conhecido como Grande Veículo. Essa vertente surgiu por volta do século I a.C., ou antes da Era Comum, e hoje é considerada como a vertente mais acessível do budismo. Por isso também ela se chama Grande Veículo, onde ela abrange mais pessoas e de que a premissa básica é de que todos têm o poder e a capacidade de alcançar a iluminação espiritual, ou a natureza Buda em si. E um dos focos principais dessa vertente é tornar-se um Bodhisattva, que seria alguém que alcança esse estado de iluminação, mas não adentra o Nirvana, para que alcançando esse estado ele possa auxiliar outros seres a alcançarem também. Então, o alcance da iluminação tem como função beneficiar todos os seres, auxiliando que alcancem também esse estado de consciência. E as escolas mais conhecidas, que muito provavelmente você já deve ter ouvido falar, que é o budismo Zen, ou budismo Shan, tendo também as escolas da Terra Pura e de Nichiren. A terceira vertente do budismo é o Vajrayana, que por tradução seria o veículo de diamante ou o veículo do raio. Conhecido também como budismo tântrico ou budismo esotérico, é uma vertente cujo caminho é considerado um acelerador para se alcançar a iluminação espiritual, com conhecimentos e práticas avançadas que são transmitidas através de um sistema de iniciação. E além da prática meditativa, que é muito comum nas outras vertentes de budismo, nessa vertente ela possui a presença da prática com mantras, mandalas, mudras, visualizações, o uso de escritas sagradas e também de divindades. E essas divindades são tanto manifestações de Budas, mas também de sincretismos realizados com o hinduísmo ou de sincretismos realizados com os espíritos, que no caso do Tibete, a tradição xamânica se chamava Bon, BON, e no Japão o Shintoísmo. E essa tradição ela é mais presente no Tibete, no Butão, na Mongólia e também no Japão, como eu citei, que seria, no caso, o budismo tibetano ou o budismo Shingon. E além das particularidades e características de cada uma dessas vertentes e também de suas escolas, nós podemos identificar ali conceitos essenciais que encontramos como base para todas essas vertentes do budismo, que são os conceitos de karma, roda de samsara, nirvana, dharma e sangha. E eu vou explicar aqui de forma breve sobre esses conceitos. Em algum deles, eu já fiz vídeos um pouco mais explicativos também, e conforme eu for passando por eles, eu vou deixar o card aqui em cima. O primeiro é o karma, e karma significa ação. E é um conceito que, ao ser popularizado na nossa cultura ocidental, acabou sendo mal interpretado, geralmente associando karma a algo negativo, ou como uma espécie de castigo ou punição. Mas o karma está muito mais relacionado ao conceito de causa e efeito, ou de ação e reação, onde, do ponto de vista budista, cada ato, palavra ou até mesmo pensamento pode gerar um karma, seja ele positivo ou negativo, e que ao cultivar ações altruístas, benéficas e positivas, podemos também criar efeitos e reações benéficas e positivas, não somente para nós, mas também para o meio do qual nós estamos inseridos, e que também o acúmulo de karma positivo contribui para um renascimento auspicioso em uma próxima vida. E eu vou deixar aqui o card também, onde eu falo sobre a diferença entre reencarnação e renascimento, e que conforme você vai acumulando esse karma positivo, você possa se liberar do ciclo de morte, ou deixar de renascer no ciclo de samsara. E o que é esse ciclo, essa roda de samsara?
Sansara, ele significa perambular ou dar voltas. E essa roda de Sansara, ela se refere a um ciclo de nascimento, morte e renascimento. E que ele tem diferenças ali comparado ao processo de reencarnação do kardecismo. E a roda de Sansara, ela é composta por 6 reinos, cada um representando um ciclo de existência, onde há 3 reinos inferiores e 3 reinos superiores. Nos reinos inferiores habitam os animais, os fantasmas famintos e também os seres do inferno. E o inferno budista, ele é diferente do conceito do inferno cristão. O inferno, entre aspas, na visão budista, ele se trata mais de um estado de consciência de sofrimento, raiva ou ilusão. Então não é um lugar onde está tudo pegando fogo o tempo todo ali e as pessoas estão sendo queimadas por essas chamas, mas sim um estado de consciência onde as pessoas estão em sofrimento, aprofundado ali nas suas ilusões, na sua ignorância ou em sentimentos como a raiva. E nos 3 reinos superiores estão os seres humanos, os semideuses e deuses, que também são conhecidos como devas. E aqui pode ser que surja o seguinte questionamento: mas você não comentou que o budismo era uma tradição não teísta, que nem aceitava e nem negava a concepção e a ideia de deuses ou de uma entidade suprema? Sim, mas nesse caso, no budismo, essas divindades, esses deuses, eles são concebidos mais também como um estado de consciência a serem alcançado. E no centro dessa roda há 3 animais que representam os 3 venenos da mente, que é o desejo ou apego, representado pela figura do galo, o ódio ou aversão, representado pela figura da serpente, e a ignorância, sendo representada pela figura de um porco ou de um javali. E ao redor desses 3 animais há 2 semicírculos, em preto e branco, que representam a virtude e a não virtude, representando assim as nossas ações, que podem ser tanto virtuosas ou não virtuosas, e assim nos conduzir aos reinos inferiores ou reinos superiores, até que em algum momento a gente possa saltar e sair desse ciclo de samsara, alcançando assim a iluminação, a liberdade ou liberação da ignorância, que é também conhecido como nirvana. O nirvana, ele significa extinguir, e ele é um estado alcançado de iluminação da consciência, onde há a libertação das ilusões, da ignorância que causam o sofrimento. E esse já é um estado onde há uma superação também desses 3 venenos da mente, e onde não há mais a necessidade do renascimento nesse ciclo de samsara. A não ser que você queira, e é possível algumas pessoas que já alcançaram esse estado de iluminação renascerem por motivos específicos, mas isso já dá contexto e conteúdo para um outro vídeo. E o estado de nirvana é um estado mais sublime de consciência, é um estado de paz, de tranquilidade e também de conexão profunda com o universo. E quando eu digo universo, seria mais na totalidade das coisas, e que é um estado que vai além da nossa compreensão racional, ou seja, que não tem como ser descrito em palavras, sendo um estado suprarracional de consciência e também de não existência, onde já entra aquele conceito de vacuidade, que já é um assunto mais avançado e complexo do budismo. E eu falei brevemente sobre esses conceitos, mas nós temos também o Dharma. E o Dharma é um conjunto de ensinamentos transmitidos por Buda, o Siddhartha Gautama ou Shakyamuni Buda. Ensinamentos que têm como objetivo alcançar o fim do sofrimento, ou o estado de iluminação que seria o Nirvana, incluindo toda aquela ética e conduta do qual nós abordamos aqui nesse vídeo, que são as 4 nobres verdades e o caminho óctuplo, junto com outros registros de ensinamentos passados por Buda. E por último nós temos a Sangha. Sangha significa comunidade, se referindo às comunidades ou grupos de estudantes e praticantes dos ensinamentos budistas ou do Dharma, que pode ser tanto adeptos, estudiosos ou monges e monjas, incluindo então tanto as pessoas que se dedicam à vida monástica e as pessoas que não se dedicam, mas que buscam entender e aprender sobre o budismo para aplicar como uma filosofia de vida. Por esse motivo, algumas vertentes podem ser consideradas tanto como tradições religiosas ou como tradições filosóficas, e que qualquer pessoa que busca o caminho da iluminação espiritual, através dos ensinamentos de Buda, se reúnem nessas sanghas para que eles possam alcançar esse objetivo e propósito em comum. E você já teve algum contato com alguma dessas vertentes do budismo? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com seus amigos que se interessem por esse assunto e se inscreva nesse canal para continuar acompanhando os conteúdos que eu vou compartilhar aqui com vocês. Um abraço e até a próxima.